Eu tenho medo, sabe do quê, cara? A internet hoje me assusta um pouco, sabe? Porque a internet deu vazão para um lado das pessoas que aparentemente parecia que não existia, que é a voz, né? Hoje todo mundo tem voz. Só que parece que não é todo mundo que está preparado para isso. E você percebe isso nos comentários, né? Você percebe isso na maldade das pessoas, né? O ódio gratuito que as pessoas têm, o bairrismo que se cria sem ninguém conseguir identificar por que nasceu aquilo. O cara, ele tem que te odiar porque ele ama o outro. Quer dizer, se ele ama o outro, ele tem que te odiar, entendeu? Ele não equilibra. Então isso eu tenho medo, cara. Eu tenho medo porque as consequências disso são muito profundas, sabe? Porque os covardes vão se encorajando ao longo do caminho. Sim. Entendeu? Então hoje tá só no teclado. E a hora que esses malucos vier pra rua? Vai levar porrada. Entendeu? Por exemplo, vocês tocam em bastante pontos sensíveis aqui. Vocês estão com políticos aqui, estão com autoridades de diversas áreas da sociedade, né? Então, entende que a gente tem que cuidar da nossa família, cara, orar. Eu, no meu caso, né, eu oro muito com o Senhor, com Deus. Senhor, guarda a minha casa, guarda a minha família, guarda os meus, né? Porque é minha base, né? Essa foi uma das medo, primeiras cara. vezes que tu falou Deus. Tu fala bastante de Jesus. Tem alguma razão pra isso? Não, pra mim, não tem não. Eu falo Jesus por conta da pessoalidade, né? Porque a gente consegue Deus dar uma também forma. é pessoal, mas é porque eu consigo dar uma Em forma. teoria, E que Jesus fica era mais. Deus, né? E porque Deus também, às vezes, é um termo meio. Que pode. Qualquer um pode. Por exemplo, tem gente que o Deus é o dinheiro. Verdade. Entendeu? Deus é o que você adora. No meu caso, no que eu creio, Deus é o Pai. Jesus é o Filho, o Espírito Santo é o Consolador. Entende? Então eu creio na Trindade, creio que são individuais e juntos ao mesmo tempo. Mas eu falo mais Nossa, de Jesus. só esse conceito já enlouquece muita gente, né? Muito. Dá uma discussão teológica gigantesca, porque tem gente que vai dizer que não, que é a teologia unicista, né? Não, é um só, e o outro vai dizer que é a Trindade, que é três diferentes e tal. E eu creio na Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. É nisso que eu creio. E eu falo Jesus porque Jesus é o Salvador, né? Foi o sacrifício na cruz, foi ele que morreu. E é o nome que todo mundo se identifica quando ouve pela primeira vez. Uhum. Jesus ainda é o nome mais conhecido do mundo. Mas sobre esse seu medo, assim, eu entendo porque é meio loucura o que tá acontecendo, o mundo tá meio caótico, várias mudanças políticas radicais que nunca eram esperadas agora são possíveis de acontecer. Então eu entendo a gente ver esse ódio, então eu entendo a gente ficar preocupado, eu fico preocupado também. Mas eu acho que eu tenho uma visão meio otimista dessa parada, porque, como você mesmo disse antes, o pessoal não tinha voz. Eles não tinham essa ferramenta. E quando você não tem a ferramenta, como você mesmo disse, você está despreparado para usá-la. Você deu muito poder para pessoas que tiveram anos e anos sem essa Silenciados, ferramenta. né? Exato. E aí, quando você dá um poder tão grande a um cara que nunca usou, eu acho que é impossível não dar merda, de certa forma. Mas é aí que entra o lado positivo da coisa na minha cabeça. Pela primeira vez, as pessoas agora estão treinando a sua liberdade de expressão. Tipo, elas estão podendo exercer e, inclusive, isso está gerando discussões na sociedade de governos que agora querem limitar a liberdade de expressão por causa que eles sentem esse mesmo medo que a gente está sentindo. Eu penso o seguinte, não se trata de calar a voz, porque eu acho que as pessoas têm que ter voz. O meu problema é a questão do ser humano como raiz, sabe? A questão má que fermentando existe aquele... Então, por exemplo, a gente está num cenário hoje, por exemplo, que... Por exemplo, eu pertenço a uma veia cristã, evangélica e tal, que dentro do meu próprio meio existe uma polarização, briga, ofensa, só que são ofensas que não falam palavrão. Eles chamam de outros pronomes, sabe? Só que aí tu começa a olhar, cara, e esse tipo de coisa não combina com o que a palavra diz. Não combina com Jesus, cara. Não combina com a pessoa de Cristo. Então, quer dizer, o cara que defende Cristo, defende da maneira errada. Tem uma coisa que na Bíblia, que é uma história que aconteceu bem no final, quando Jesus está no Getsêmani e os soldados entram no jardim. Pedro puxa uma espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote, que era o Malco. Cara, o que Jesus faz? Jesus tem que pegar a orelha do cara, colar no servo do sumo sacerdote. Fala, Pedro, Jesus, olha, o que tu tá fazendo, cara? Sabe, tu pode me amar, mas tá me defendendo da maneira errada. Entendeu? Essa violência não é inerente àquilo que você me conhece.
Jesus diz, olha, não impeça que eu conclua o meu propósito. Ou seja, às vezes a gente pensa que a gente está ajudando o Senhor e a gente não está ajudando, a gente está impedindo o propósito dele na Terra. Entende? Então, cara, eu tô falando do meu meio. Agora, quando você olha pro todo, pro macro, né? É doido ver, por exemplo, que as pessoas se odeiam hoje por opiniões políticas divergentes. Se você é de um lado e eu sou de outro, eu tenho que te odiar. Eu não te convido mais para vir na minha casa, sabe? Sim. Então, quer dizer, a voz, cara, ela aumentou as polarizações, porque agora todo mundo sabe o que o outro pensa. E sabe até o que ninguém perguntou. Exato. E isso é um grande problema a longo prazo, cara. Porque eu, por exemplo, eu não saio dando opinião sobre o que ninguém me perguntou. Mas na minha rede social tem gente o dia todo dando opinião sobre o que eu não perguntei. Então, por que fazem isso? É a cabeça do ser humano. Por exemplo, eu não gosto de vocês. Um exemplo. Eu não vou mandar uma mensagem pra ti dizendo, cara, eu não gosto de vocês são uns ridículos e tal. Porque vocês não me perguntaram. Entendeu? E a minha opinião é pra mim. Eu não preciso vender essa opinião. Mas as pessoas estão assim hoje. Se elas não gostam de você, elas vão comentar, você é um monstro, e tal. E aí, com essas ofensas, com essas brigas... E, cara, eu tô assim, há pelo menos 4 anos sem treta. Sabe, eu não quero briga, cara. Eu quero paz, eu quero viver com meus filhos, quero poder pregar o evangelho de Jesus. Se um dia for proibido de pregar o evangelho, aí vai ter treta, porque daí é o meu trabalho. E isso eu não vou abrir mão, porque a vida é a minha bandeira, foi o que me salvou. Mas enquanto isso, cara, em vez de eu ficar batendo no que eu não concordo, eu vou pregar aquilo que eu acredito.